Você já percebeu que, por mais diferentes que sejam os animes, sempre tem aqueles personagens que roubam a cena sem esforço? Ele não é o protagonista. Às vezes, nem fala muito, mas quando aparece, o coração da história muda. E se eu te disser que isso não é coincidência? Existe um tropo, sim, um padrão narrativo, que molda esses personagens incríveis. E não estamos falando de vilões carismáticos ou gênios estrategistas. Estamos falando do verdadeiro pilar das grandes narrativas, o poderoso, o personagem que segura tudo, mesmo que ninguém repare. Em muitas narrativas, há sempre aquele personagem que, mesmo em silêncio, impõe respeito. Ele não precisa gritar, não precisa de discurso inflamados. Basta estar presente. Esse é o arquetipo do poderoso, um tipo que carrega uma força quase invisível, mas absolutamente sentida. Curiosamente, não é sobre ter músculos saltando pela camisa, e sim sobre carregar o peso da responsabilidade sem pestanejar. Pensa no All Might, do My Hero Academia. Antes mesmo de entrar em ação, ele já transmitia segurança. É aquele tipo de personagem que, se você estiver num apocalipse zumbi, vai querer do seu lado, porque ele não treme. E isso se repete em muitos outros animes. O tropo do poderoso não está lá só por bater, mas para manter todo o time emocionalmente ancorado. O mais interessante é que esse arquetipo não vive só no papel. No nosso dia a dia, ele aparece na forma daquele líder que não grita, mas guia. Daquela figura que o mantém em grupo unido na tempestade. Se você quiser cultivar esse tipo de presença, comece pela constância, mantenha a palavra, escute mais do que fala e esteja disponível nos momentos críticos. É curioso como algumas estruturas narrativas se repetem tanto que acabam se tornando parte do nosso imaginário coletivo. Em Five Man, Band é um desses casos. Essa formação clássica, líder, lanceiro, gênio, coração e o poderoso, aparece em praticamente todo o anime da equipe, e claro, também nos mangás. O que torna isso tão interessante é a função que cada um cumpre, como se fossem engrenagens de um único motor. O poderoso nessa dinâmica é a rocha. Ele não gira rápido, mas sustenta tudo. Se a gente parar para pensar, em Naruto, por exemplo, o tropo do poderoso se encaixa muito bem em Chuchi. Sim, aquele grandalhão de alma doce, mas que quando entra em ação, faz até vilão respeitar. Ele não é o estrategista, nem o herói carismático, mas é quem segura as pontas quando a coisa aperta. Essa mesma lógica se repete em muitos animes, até fora deles. Olha só nos Vingadores. O Hulk pode parecer o bruto, mas sua existência segura um pilar narrativo inteiro. Isso é mais comum do que se imagina. Para quem cria histórias ou até quem lidera equipes do mundo real, entender essa estrutura é ouro. Quer montar um time funcional? Tenha um líder claro, alguém criativo, um apoio emocional, alguém que conteste ideias e, claro, uma base sólida. Essa base é o seu poderoso. E veja bem, isso vale para qualquer cenário de stand-ups, guildas e RPGs. Mas o mais fascinante mesmo é como esse tropo se transforma conforme a história vai evoluindo. Nos bastidores dessa estrutura, o que realmente encanta é a simbiose entre os papéis. O poderoso só brilha de verdade porque o outro permitem. O gênio cria a estratégia. O miserável é um gênio! O líder dá a direção, mas é o poderoso quem executa o plano quando tudo parece desmoronar. E o melhor, ele faz isso sem precisar de o protagonismo. Esse é o charme do tropo. Ele não precisa ser o centro da história para ser essencial. É como aquele volante do time do futebol que ninguém vê, mas se tirar, o time desmonta. Quem entende essa lógica pode até usar isso para criar mais conexão com as pessoas. No fim das contas, reconhecer quem cumpre este papel e como ele sustenta tudo é o primeiro passo para respeitar o que nem sempre é visível, mas é fundamental, vital, e isso se torna ainda mais claro quando percebemos que força aqui não tem nada a ver com músculos. Muitas pessoas se enganam achando que o poderoso é sempre mais forte fisicamente, mas isso é só a casca. O tropo vai muito além. Thorfinn, em Avatar, por exemplo, é pequeno, cego, mas absolutamente inabalável. O Levi, em Ataque Titã, é magro, discreto, quase um fantasma. Mas quando age, a narrativa se curva ao redor dele. É sobre presença, sobre aquele tipo de impacto que não precisa de gritos nem de efeitos especiais para ser sentido. A força do poderoso muitas vezes vem de estabilidade emocional. É o personagem que não desaba,
Mesmo quando tudo está desabando ao redor, nos animes isso parece nos momentos em que ele segura o time. Mesmo sem uma palavra, no nosso mundo isso se traduz naquela pessoa que, em meio ao caos, mantém a calma e resolve. Alguém que não se deixa abalar por provocações, mas age com clareza e consistência. Isso, amigo, é força rara e desejável. E o mais intrigante é que essa força silenciosa tem poder de transformar todo o ambiente ao redor. Já reparou como, em muitas histórias, o grupo começa a se alinhar depois que o poderoso entra em cena? Ele não impõe, ele inspira. Você pode cultivar isso também. Comece criando autocontrole em situação simples. Trânsito, filas, feedbacks difíceis. Parece pouco, mas com o tempo, isso vira um superpoder. E é exatamente essa força discreta, mais decisiva, que dá um novo sabor ao tropo em sua próxima evolução. Esse tipo de personagem que não precisa levantar a voz para ser ouvido, carrega uma elegância que desafia o óbvio. É o tropo que mostra o impacto, não o barulho. É profundidade. Toma como, por exemplo, o mangá One Punch Man, o Saitama. Apesar da força absurda, vive entediado porque a verdadeira força que importa é a que move o mundo ao seu redor. E não só o que vence as lutas. Isso ensina que até na ficção e que nos prende até a tela não é só a força física, mas a força do caráter, de propósito, de presença. Enquanto essa força é usada para proteger e não dominar, ela se torna quase poética. O poderoso não quer provar nada, ele já sabe quem é. E isso é uma lição mais poderosa do que qualquer pessoa pode observar. E dentro e fora do universo dos animes, você não precisa ser o mais barulhento da sala para ser respeitado. O poderoso dentro dos animes é muito mais do que um músculo e bravura. Ele é o ombro onde os outros personagens encostam quando tudo parece perdido. Kirishima, em My Hero Academia, é o exemplo vivo. Ele não está ali só para quebrar coisas, mas para lembrar aos outros porque ele vale a pena continuar lutando. É esse tipo de personagem que equilibra o emocional do grupo, que mantém a chama acesa quando o resto já tá virando cinzas. Não é à toa que ele cativa. Essa confiabilidade não é algo que se compra ou que se impõe. Ela é construída, gesto por gesto, atitude por atitude. E no mundo real, não é bem diferente. Bachira em Blue Look, por exemplo, traz essa energia intensa, mas equilibrada por uma sensibilidade que faz dele um apoio emocional inesperado. Ele é a prova do que o poderoso não precisa ser frio. Pelo contrário, muitas vezes, ele é o primeiro a sentir, e o único que transforma isso em força real. Essa combinação entre força e o afeto torna o tropo irresistível. Afinal, não é qualquer um que consegue ser muro e abraço ao mesmo tempo. E isso só prepara o terreno para o que vem a seguir. Com o tempo, o arquetipo do poderoso foi deixado de ser apenas o brutamontes da equipe e começou a ganhar contornos mais complexos e, por que não, mais humanos. Surgiu o gigante gentil, aquele personagem que, apesar da força colossal, prefere usar esse potencial para proteger, construir e cuidar. Pense no Tanjiro Kamado de Demon Slayer. Ele foi forte, sim, mas é a gentileza dele que move a história. Esse tipo de tropo nos mostra que a verdadeira força não está em esmagar, e sim em sustentar. Essa evolução responde a uma demanda real. O público quer ver força com propósito, com vulnerabilidade, com empatia, e é por isso que nos animes e mangás mais recentes, o poderoso não chega mais quebrando tudo. Ele observa, ele escolhe o momento certo e age com precisão cirúrgica. E aí, depois de tudo isso, fica difícil olhar para esses personagens do mesmo jeito, né? Mas o mais importante do que reconhecemos o tropo nos animes e mangás é reconhecer onde ele vive em você. Você tem sido a pessoa que aguenta o tranco, que inspira sem precisar de aplauso, ou tem escondido esse poder por medo de parecer vulnerável. A verdade é que esse poderoso não precisa ser perfeito, ele só precisa estar lá quando importa. Agora me diz aí qual foi o personagem que mais te marcou e com esse tipo de força silenciosa, que foi o gigante gentil da sua vida real.